Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. Olha, nessa noite aqui no Vejam Só, nós vamos nos debruçar sobre um texto que é, bom, ao que tudo indica, muito difícil de entender aquilo que ele está falando. Nós vamos nos debruçar sobre o livro de Romanos, que é com certeza um dos maiores tratados teológicos do apóstolo Paulo. É um livro maravilhoso. A leitura dele parece que abre muito o nosso entendimento com relação a muitos assuntos das Escrituras Sagradas. Mas todo mundo sabe que Paulo é um pouquinho complicado naquilo que ele escreve. Pedro mesmo fala isso, que Paulo escreve coisas que não são fáceis de entender. E nós vamos tentar entender aquilo que o capítulo 11 de Romanos está falando, de maneira mais específica, sobre o que ele trata ali do endurecimento de Israel naquele capítulo. O que será que Paulo quer dizer com isso? A gente tem alguma divergência na interpretação, de maneira geral, pelas visões teológicas que são defendidas. Mas a gente sabe que o texto bíblico não pode ser interpretado pela nossa visão teológica. A gente tem que falar aquilo que o texto diz. Nós temos que estudar aquilo que o texto está falando. E é isso que a gente vai tentar fazer nessa noite, captar aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Qual foi a intenção do apóstolo ao escrever aquele capítulo de número 11? É um exercício muito difícil de ser feito, mas é o que precisa acontecer para a gente ter então uma correta interpretação da Escritura Sagrada. Nós vamos tentar observar aquilo que ele fala sobre o endurecimento de Israel. Será que ele está falando da igreja hoje também? Será que ele está falando da nação Israel? O que Paulo está querendo dizer nesse capítulo 11? Que fecha ali uma sequência maravilhosa, né? Iniciada no capítulo 9, 10, e fecha ali olhando para o futuro no capítulo de número 11. Então, nós vamos, dentro do nosso tempo e dentro da possibilidade, tentar amarrar tudo isso e naquele formato que a gente gosta bastante do debate presidencial, com tempo para as perguntas e respostas e os comentários. Por isso, você que nos assiste é meu convidado a preparar aí o seu lugarzinho no sofá, a pegar a sua Bíblia, já abre lá em Romanos, no capítulo 11, que nós vamos ter muito assunto para debater nessa noite. Fique ligado, porque o Vejam Só de hoje está apenas começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo a mais uma edição do debate teológico do programa Vejam Só, que é sempre um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus. E é uma alegria poder recebê-la aqui nessa noite, poder entrar aí na sua casa, levar muito conhecimento e conhecimento das Escrituras Sagradas para você. Mais uma vez, né? Mais uma terça-feira com um tema tanto quanto complexo. E nós vamos tentar sanar aqui uma dúvida aqui de muitos anos da teologia e trazer uma definição sobre essa história aí do capítulo 11 do livro, né, da Carta aos Romanos. Tentar entender aquilo que o apóstolo Paulo escreveu ali, que, ao que tudo indica, não é tão simples assim. Inclusive, a pergunta da nossa enquete vai muito nesse sentido. Daqui a pouquinho nós vamos colocar no ar aí para você acompanhar. Vamos apresentar os nossos convidados dessa noite. O programa de terça-feira normalmente é um programa bem corrido. Nós vamos tentar ganhar bastante tempo aí para ter mais tempo para a gente conversar sobre o assunto. Vou começar aqui à minha esquerda dele, que já é nosso sócio. Se fosse o Faustão aqui, já ia falar, né? Ô louco, meu, nosso sócio. Pastor Fabrício Costa, pastor da Igreja Batista Remissão. Pastor Fabrício, é uma alegria recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Alegria minha, Zeca. Como sempre, né? Eu gosto muito de vir aqui. Quando a Angélica faz o contato, eu já fico muito contente. E, como sempre, alegria, né? A gente aprende muito aqui. Os debates são assuntos que, como você colocou, de grande importância para o nosso contexto, né? Então, é sempre válido e, para mim, uma alegria muito grande mesmo estar aqui outra vez. Muito bom, a gente fica feliz, pastor, e a gente acha que o pessoal que nos assiste uma hora vai falar, não quero mais saber disso daí, mas não, o pessoal está sempre interessado em teologia, sempre arruma alguma coisa, uma vírgula que ficou faltando no debate, o pessoal sempre arruma para a gente debater aqui também. Pastor Fabrício, passa o endereço aí, que é o endereço mais famoso das igrejas aqui do Brasil, que é o da Batista Remissão, lá em Caieiras. Olha, nós estamos ali em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, em Laranjeiras, né? Que é um bairro de Caieiras. É pertinho aqui, dá uns 30 quilômetros aqui lá.
Muito bom. Tá aí o convite aí, o endereço, né, da igreja lá do pastor Fabrício. Fica à vontade de fazer uma visita. Agora aproveita, viu? A igreja está assim, ó. Cada vez que vem aqui, a igreja lota mais lá. Com certeza vai ser muito bem recebido lá. Muito bom, muito bom. E do meu lado direito, ele também, que não é figurinha nova aqui no Vejam Só, sempre gentilmente atende os nossos convites. Reverendo Amaury Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, uma alegria recebê-lo. A gente já tinha se encontrado aí pelos corredores, né? Mas aqui no debate, primeira vez. Uma ótima noite para o irmão. Ótima noite também. Uma alegria, mais uma vez, poder participar e, de alguma forma, poder contribuir com esse debate de Romanos que, como você disse no começo aqui, estamos continuando uma história de longos debates, né? Não é uma coisa nova na teologia. E eu não sei, reverendo Amaury, mas parece que não é hoje que nós vamos definir isso, né? A história é longa para trás e com certeza será para frente também, né? Muito bom. Reverendo Amaury, qual o endereço da igreja que o irmão pastoreia, né? Atualmente lá no bairro da Penha, não é isso? Isso, Igreja Presbiteriana da Penha. Fica na rua Major Rudige, 145, bem no centrinho ali da Penha, próximo do shopping, do cemitério da Penha, hospital, São Gabriel ali perto, né, tá? Local de fácil acesso. Quem quiser comparecer, estar lá conosco, adorar Deus conosco, será muito bem-vindo. Muito bom, uma igreja muito tradicional ali na zona leste da cidade de São Paulo. Bom, esses são os nossos debatedores e agora nós vamos assistir a matéria que vai introduzir aí o nosso bate-papo dessa noite. Vejam só. Romanos 11 é o clímax da exposição doutrinária do maior tratado teológico do Novo Testamento. Paulo alcança o mais alto dessa montanha e lá em cima, quase totalmente sem fôlego, abre a sua alma para uma exaltação à glória de Deus. A teologia doutrinária transforma-se aqui em poesia musical. Paulo olhou para o passado, isso em Romanos 9, para o presente, no capítulo 10, e agora, em Romanos 11, o apóstolo se coloca na ponta dos pés, esticando o seu pescoço para olhar para o futuro de Israel. O povo judeu é um dos grandes milagres da história. Tem sido preservado por séculos, isso mesmo em meio aos perigos mais devastadores possíveis. Foi muito perseguido e vários planos, até com requintes de crueldade, foram elaborados para eliminá-lo. Mesmo estando banido de sua própria pátria pelo espaço de 19 séculos, os judeus mantiveram sua identidade milagrosamente intacta. O texto de Romanos 11, que iremos analisar hoje, não é de fácil interpretação. Não existe consenso entre os estudiosos acerca do seu real significado. Os dispensacionalistas fazem uma distinção entre igreja e Israel. Eles acreditam que a igreja é um parêntese na história e tão logo chegar à plenitude dos gentios, Cristo arrebatará a igreja e voltará sua atenção exclusivamente para os judeus. E então haverá uma salvação completa de todos eles, os quais passarão a reinar com Cristo no milênio aqui na terra. Já o reformador João Calvino e os seus seguidores entendem que Paulo não se refere ao Israel étnico, mas aponta para a salvação da igreja, formada por judeus e gentios, chamada então o Israel de Deus. E agora, vamos debater sobre o assunto. Com certeza, tudo isso que falamos é apenas o começo. Muitas outras dúvidas e questionamentos irão aparecer. Fique ligado, nosso debate presidencial de hoje está apenas começando. Obrigado, pastor Heber. Fique sempre ligado nos recadinhos do pastor Heber para cuidar da sua saúde e cuidar muito bem dela também. Vamos pegar agora as opiniões iniciais dos nossos convidados nessa noite sobre esse tema que a gente propôs, né? Eles terão 3 minutos para responder a nossa pergunta e aí depois, no decorrer do debate, eles vão poder explorar um pouco mais essas ideias, falando aí sobre o livro de Romanos, que eu não sei se é o mais comentado, mas é um dos mais comentados da Bíblia. Grandes autores se debruçaram
sobre Romanos, estudaram, comentaram, falaram, e ainda tem muito assunto para a gente debater ainda em cima disso. Vamos começar então pegando a opinião do pastor Fabrício. Pastor, 3 minutos para o irmão responder a nossa pergunta, né? Como entender o endurecimento de Israel descrito ali nesse texto de Romanos 11? Ok. Olha, eu entendo que o endurecimento de Israel é uma consequência de um juízo de Deus em cima de Israel, que já era um povo desobediente e conhecidamente rebelde. Aliás, dentro do próprio testemunho do próprio Deus, Paulo, inclusive, vai lembrar isso aqui no último versículo do capítulo 10, dizendo que, mas contra Israel, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E que Deus, então, aplica esse juízo como um endurecimento, entregando Israel à própria dureza, como Deus sempre fez nos seus endurecimentos, até que, e não para que, os gentios, então, entrem. Lembrando aqui que eles foram cortados, para que então os gentios viessem a ser enxertados, até que a plenitude, então, desses gentios haja entrado. Então, aí, Israel será salvo. O que eu não entendo aqui, que essa salvação de Israel é uma espécie de universalismo dentro de Israel, porque dentro do contexto aqui do capítulo 11, não só do capítulo 11, fica bem nítido aqui que existe uma maneira, como Paulo também sempre ensinou, Efésios 2, 8, 9, por exemplo, que a fé é o meio por onde a graça se estabelece. Então, Israel foi cortado por incredulidade, e se não permanecer nela, será reenxertado. Então, eu vejo esse endurecimento como uma consequência, um juízo de Deus, e também uma forma de Deus levar Israel ao ciúme, à emulação, para assim também usar como uma ferramenta, para que a salvação chegue, né, Israel também, e Israel se desperte por conta desse ciúme dos gentios, então acabe vindo a salvação de Deus. É assim que eu, brevemente, né, a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente é isso aí. Muito bom, então aí as primeiras considerações do pastor Fabrício. Agora 3 minutos também para o reverendo Amaury responder a nossa pergunta aí central do programa de hoje, como entender o endurecimento de Israel nesse texto, reverendo. Certo, Paulo, né, quando chega a esse ponto de Romanos 11, ele vem de uma construção de argumentos lá de trás, que tem a ver com o cerne da carta de Romanos, né, que é exatamente falar desse papel de Israel no grande plano divino. Paulo quer mostrar com a carta aos Romanos, com esse livro, algo que é central na teologia bíblica, e aí é o ponto polêmico, né, na maneira de ver qual é o papel de Israel nesse plano da redenção divina. Para alguns, Israel é o alvo de Deus, e para outros, Israel não é o alvo de Deus. Israel é um meio que Deus vai usar. Através de Israel vem o Messias, através do Messias a salvação, e a salvação é algo para as nações da terra, não algo para Israel. Para alguns, né, na perspectiva teológica, na leitura que fazem da Bíblia, tudo que existe é para Israel, enquanto que na leitura, né, mais tradicional do cristianismo, é que, na verdade, Israel é a plataforma através da qual Deus vai se revelar, e em Israel, de Israel, Deus vai suscitar o Messias, o Salvador. O texto Paulo diz, né, de Sião virá o libertador. Mas a confusão que alguns fazem é que entendem que o Messias viria para Sião, não de Sião. Ou seja, o Messias ele vem de Sião para os povos da terra. E alguns acham que o foco de Deus, o alvo de Deus é o povo judeu. O que Paulo vem falando lá de trás é mostrando que não é isso, que a salvação é pela graça, é mediante fé, né, que o verdadeiro Israel de Deus é quem crê em Deus. Paulo faz uma clara distinção de Israel e do remanescente fiel. Quem é povo de Deus de verdade é aquele povo que está dentro de Israel, mas que é crente, que é fiel, que, né, não se encurva diante de Baal, como lá na época de Elias, Paulo cita isso,
que o verdadeiro Israel é aquele conjunto de crentes que estavam dentro do Estado de Israel, que o povo de Deus em si não é o Estado em si, mas os fiéis que estão ali dentro, e dali Deus está revelando o Messias. Então aí Paulo vai mostrar que Deus endurece Israel, né, para que o Messias fosse também para os não-judeus. E através dessa rejeição que o judeu faz do Messias, é que o Messias também é conhecido, né, de todos os outros povos. E a partir daí, então, o judeu sendo provocado no ciúme, olha também para o Messias. Isso é o que aponta para essa plenitude também dos judeus, que Paulo menciona, né? Muito bom. Tem então as observações iniciais do reverendo Mauri, depois a gente vai ter mais tempo aí para aprofundar todos esses detalhes aí no nosso bate-papo. E eu quero convidar você também a participar aqui do programa de hoje, dando a sua opinião sobre esse tema aí que é tão difícil ou, de repente, para você é um tema muito fácil, né? E tem muito a ver com a pergunta que tem lá na nossa enquete no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Aliás, é ali na nossa página no Facebook que você encontra todas as informações do programa. Além das enquetes, de todo dia tem a enquete lá, você também vai encontrar os temas do programa e os nossos convidados do dia. Inclusive lá também você tem acesso ao contato dos nossos convidados, né? Como e-mail, por exemplo, para você mandar, se de repente ficou alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, de repente até algum convite aos pastores que são nossos convidados aqui do Vejam Só, tá bom? Coloca no ar aí então a nossa enquete de hoje, que você vai responder lá no nosso Facebook. Tá aí, ó, para você, o que Romanos 11 ensina é de fácil compreensão? Você lê e consegue entender direitinho aquilo que Paulo está falando? A primeira alternativa é sim, consegue entender. A segunda é não. Você responde, tá bom? Escolhe uma das alternativas, responde e depois nos comentários você coloca lá, né, dando uma argumentação por que você escolheu uma ou outra resposta, tá bom? Normalmente a gente consegue pegar algumas perguntas e ler aqui durante o programa também. Normalmente de terça-feira o tempo é mais corrido, mas nos outros dias da semana a gente sempre consegue colocar a sua opinião também aqui no programa, tá bom? Lembrando que as nossas enquetes e o programa também é sempre um oferecimento da Grade, a Academia Teológica de Deus, que é, olha, o lugar ideal para você poder se capacitar e estudar e aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, tá bom? Tome nota do telefone da Grade, já vai aparecer aí na sua tela, é o 0 prestadora 11, porque é aqui de São Paulo, a Secretaria-Geral, é o 3115-0819. 3115-0819, anota direitinho o telefone, aí amanhã em horário comercial você liga lá na grade e pega todas as informações para você poder se matricular em um dos cursos. Só para você ter uma ideia, são mais de 600 unidades da grade espalhadas por todo o Brasil, oferecendo o curso básico de teologia. E aí depois, cada unidade também vai oferecendo outros cursos. Tem cursos de escatologia, de livros, né, específicos da Bíblia. Por exemplo, atualmente o pastor Eber está ministrando um curso da Carta aos Romanos. Se eu não estou enganado, é na grade aqui da Sé. Você pode se matricular também nesse curso, do livro de Apocalipse e tantos outros cursos. Teologia sistemática, de administração eclesiástica, aula de línguas, inglês, espanhol, canto. Bom, as opções são variadas. Liga lá na grade e pegue todas as informações também, tá bom? Ó, o Vejam Só vai fazer uma paradinha e aí no próximo bloco a gente entra realmente no nosso bate-papo aqui, né, com as perguntas e respostas dos convidados. Bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, depois daquele que é o intervalo mais rápido da televisão brasileira. Nós vamos iniciar esse segundo bloco e nesse bloco nós vamos entrar nas perguntas e respostas dos nossos convidados. Cada convidado vai ter a oportunidade de fazer 2 perguntas, né, que serão devidamente respondidas e depois comentadas também. Recebendo aqui nessa noite com muita alegria o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, reverenda Mauri Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse bloco nós vamos começar com a pergunta do pastor Fabrício. Pastor Fabrício, 3 minutos para o irmão elaborar a sua questão. Ok. Será então respondida pelo reverendo Amauri. Fica à vontade. Reverendo Amauri, quando a gente vem lendo aqui o Romanos, desde o capítulo 10 já, que Paulo vem falando da incredulidade de Israel, de que a oração dele era para que Israel servisse a Deus com entendimento, né?
E ele, então, ele começa a questionar, poxa, mas Israel não ouviu acerca da fé? Ele disse, ouviu. Ele até fala aqui no versículo 18 do capítulo 10. Porventura, não ouviram? Sim, por certo. Pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Agora, aí, no versículo 7 do capítulo 11, Paulo faz uma separação entre eleitos e remanescentes. Ele separa dentro de um mesmo Israel dois grupos. E esses remanescentes, ele diz que ainda, se não permanecerem na incredulidade, eles poderão ser reenxertados. Como é que o senhor entende isso? Que dentro de um mesmo povo pode haver eleitos e remanescentes que poderão vir a ser eleitos. Como é que o senhor explica essa separação que Paulo fez entre eleitos e não eleitos, mas com possibilidade de vir a ser eleitos? Muito bom, tá aí a pergunta do pastor Fabrício. A palavra volta agora ao reverendo Amaury. 3 minutos, reverendo, só 3 minutos, eu sei que precisava de mais, mas são só 3 minutos para responder essa questão. Paulo fala aqui no capítulo 5, né, que existe um remanescente segundo a eleição da graça. Eu entendo que o grupo a que Paulo se refere da eleição segundo a graça é o grupo do remanescente fiel. Você tem uma escolha de Israel para que Israel viesse a ser, dentre todos os povos da terra, o povo através do qual Deus iria se revelar. Deus forma esse povo dentre tantos povos que já existiam. Deus diz, nenhum desses serve, ele forma um a partir de Abraão. Mas a questão aqui que a gente sempre trabalha é que as pessoas confundem a eleição de Deus de Israel para esse propósito de revelar o Messias através de Israel com uma eleição para a salvação de todo Israel. Então, o que Paulo está aqui, na verdade, mostrando é que a eleição da graça alcança um remanescente dentro de Israel quando a questão é salvação, quando a questão é vida eterna. Há uma escolha de Israel para uma finalidade, que é revelar o Messias, é ser a nação portadora do Messias, através da qual o Messias se revelará a todos os povos. Não que todo Israel é eleito para a salvação, seja assim, cada judeu seria salvo por seu DNA, não por causa da graça. Aí Paulo já vem mostrando lá de trás, que na verdade o judeu entendeu em dado momento que a salvação viria pela lei. E Paulo está dizendo, não é pela lei, é pela graça. Mesmo a salvação no Velho Testamento era pela graça, nunca foi pela lei. Na verdade, o judeu tentando se salvar pela lei, a lei anulou a justiça que Deus providenciaria através de Cristo, que era a promessa para eles, tentando salvarem a si mesmos por seus próprios esforços. Paulo diz, não, eles acabaram rejeitando Deus aqui por não entender a promessa, não entender a graça de Deus para a vida deles. Então, assim, eu não vejo aqui eu junto aqui, o remanescente é o eleito de Deus. Não vejo aqui assim, um remanescente e um outro grupo que seria o eleito. Ou seja, esse remanescente só permaneceu como remanescente fiel, como quando Deus fala com Elias, eu tenho ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias achava que só tinha ele de crente. E Deus diz, não, Elias, tem muito mais crente dentro de Israel, porque Deus sempre trabalhou ali dentro para salvar outras pessoas. Muito bom, tá aí então a resposta do reverendo Amaury. 3 minutos, pastor Fabrício, para o irmão poder comentar então essa resposta. Então, eu ainda fiquei com a pergunta na cabeça, porque o reverendo disse que Deus não escolheu todos os judeus. Então, Israel não é de todo eleito. Agora, justamente, Paulo, ele aqui no versículo 7, ele está dizendo que o que Israel buscava não alcançou. Os eleitos alcançaram, os outros foram endurecidos. Então, ele está falando de um mesmo Israel, que inclusive ele está se colocando como os eleitos, porque ele mesmo é um crente em Cristo, um judeu que está falando aqui. Então, o que eu acho interessante é exatamente isso. Se o próprio Paulo está separando dentro deles mesmos, que há uns eleitos e outros que foram endurecidos, porém é Israel.
e que foram endurecidos, como já disse aqui na abertura, por conta da própria incredulidade deles, que Deus, enquanto isso, até que a plenitude dos gentios haja entrado, seja salvo, aí depois eles, se não permanecerem na incredulidade, eles serão reenxertados. Então, eu pergunto isso porque justamente por entender, ou achar que entenda a forma que o reverendo defende essa questão de eleição e tudo mais. Porque o que eu vejo aqui é realmente, de fato, uma eleição que vai ser corporativa, e dentro desse Israel aqui, existe sim os judeus que creram, Paulo era um deles, e ele mesmo está dizendo, outros não creram, como que se dissesse assim, por enquanto, porque se eles saírem da incredulidade, eles virão a crer, como ele vai falar aqui, mais para baixo, aqui, ó, no versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus, está falando com os gentios, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, os judeus, que até então, vamos colocar aqui na conta dos remanescentes, que poderão vir a ser salvos, também eles, se não permanecerem na incredulidade, porque estão, nesse contexto estão, e muitos ainda estão, justamente porque foram endurecidos. Mas se eles não permanecerem nessa incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, eu ainda continuei com a pergunta. Não acho que, ou não me fiz entender, mas acho que não. O reverendo acho que não respondeu. Muito bom, está aí o comentário do pastor Fabrício. Então, a palavra volta agora ao reverendo Amaury, que terá a oportunidade de fazer a primeira pergunta dele, né? Ele tem 3 minutos aí, se de repente quiser dar alguma comentada também, fica à vontade, reverendo. 3 minutos por irmão. Eu vou aqui comentando e dentro do comentário fazendo a pergunta, né, também aproveitando aqui já essa questão, né? Eu acabei aqui, quando o pastor, nessa segunda fala, queria entender se o irmão está separando aqui. Quando Paulo diz que Israel, ele tem lá os que foram endurecidos e os que creram. Eu entendo que os eleitos são aqueles que não foram endurecidos, são aqueles que creram, né? São aqueles que são o remanescente fiel. Para mim, os eleitos e o remanescente fiel é o mesmo grupo, não são 2 grupos distintos. Na tua forma de ver, você está entendendo que, vamos dizer aqui, 3 grupos, os endurecidos, os eleitos e o remanescente, ou, vamos assim, estamos no mesmo acordo aqui, de que o remanescente e o eleito é o mesmo grupo, né? Os endurecidos... Pode falar, a pergunta já... essa é a pergunta? É a pergunta sim. já, né, assim, para que o irmão também clareie aqui, né? Ou seja, na tua forma de ver, né, são 3 grupos ou 2 grupos? Eu estou fazendo a minha construção de argumento, dizendo que os eleitos e o remanescente é o mesmo grupo. E o outro grupo é o grupo dos endurecidos, que, na perspectiva nossa... ou minha aqui, eles são o grupo que não é salvo, é o grupo que não converte, é o grupo que foi cego, e muitos morreram nessa cegueira, e esse mesmo sendo judeu morreu e foi para o inferno, ele não foi salvo, né? Eu queria colocar essa mesma pergunta, o senhor entende que são 2 grupos também, são 3 grupos, como é que qual é o fim desses que não creram, foram endurecidos e morreram, antes de virem a crer? Então, olha só, aqui pelo contexto e pelo versículo aqui 7 que eu mencionei, eu entendo que os eleitos são esses que Paulo se incluiu, os judeus que creram. E os outros são esses que poderão vir, esse remanescente aí, que poderá vir a crer, se não permanecerem nessa incredulidade. Então, são 2 grupos distintos, os eleitos que Paulo se inclui, tanto que ele vem dizendo aqui, rejeitou Deus o seu povo? Não rejeitou. Tanto é que ele era um judeu salvo, pregando a verdade, e cuja vontade era que o Israel, que era o seu povo, a sua carne, como ele diz aqui, viesse a servir a Deus com entendimento. Porque ele entendia que Israel tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então tem esses 2 grupos.
o que ele chama aqui de os eleitos que entenderam, que alcançaram a justiça, ele chamou de eleitos, os que alcançaram já. E como esses que foram cortados e podem vir a ser reenxertados, que eram da boa oliveira, foram cortados. Então, é esse que eu estou chamando de remanescente, que é que eu estou entendendo que Paulo está fazendo essa diferença. E isso dentro do mesmo Israel. Então, quando ele faz essa separação, ele está jogando essa possibilidade futura, onde então esses que no momento aqui foram cortados porque foram endurecidos, eles estão na incredulidade, que o próprio Deus, por juízo, né, os entregou. Porém, haverá um tempo em que eles poderão vir a crer. E é aí então que eu fiz a pergunta. Como é que Paulo chama de eleito parte de um mesmo grupo e diz que um outro que não é eleito não alcançou, mas poderá vir a alcançar? Então foi essa divisão que eu fiz. Muito bom. Então está aí a resposta do pastor Fabrício. A palavra agora volta ao reverendo Amauri, que terá 3 minutos para fazer os seus comentários, então, reverendo. Na minha leitura, né, de Romanos 11, quando Paulo começa com essa pergunta, se Deus rejeitou seu povo, e ele mesmo responde dizendo, de modo nenhum, ele vai esclarecer o que Deus fez para não caracterizar uma rejeição, vamos dizer assim, total do judeu. Então, Paulo vai dizer, eu também sou da descendente de Abraão, ou seja, ele está dizendo, eu não estou falando contra o judeu, porque eu sou um judeu também. Ele vai dizer, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Aí ele vai para a Escritura, vocês não sabem? Aí ele vai lá em Elias e diz, olha, naqueles dias o povo se rebelou, o povo se desviou, mataram os profetas, arrasaram os altares. E Elias disse, eu fiquei sozinho. Deus diz, não, Elias, você não ficou sozinho, tem um remanescente. Aí Paulo vai dizer, da mesma forma, hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, Paulo está dizendo, né, na minha concepção, que o remanescente, ou seja, esse remanescente fiel, que de Elias até os dias de Paulo, sempre teve um remanescente fiel, sempre teve um grupo de judeus realmente crentes que esperavam o Messias. Um exemplo disso, Ana, quando Jesus chega a beber lá no templo, Ana já esperava o Messias, Zacarias esperava, Simeão esperava. Tinha um grupo de judeus que eram crentes no Messias, esperavam a vinda do Messias. E quando o Messias vem para esses, e Paulo está se referindo a esse Israel, dizendo que este é o verdadeiro Israel de Deus, esse é o Israel eleito de Deus, né? Esse assim, o remanescente não é, né, um grupo que virá a crer. Para mim, o remanescente é o remanescente que sempre creu, daquele global do judeu infiel, como a infidelidade se generalizou nos dias de Elias, tinha um grupo fiel. No tempo de Ezequias, no tempo de Josias, sempre teve um grupo fiel, né? E Paulo está dizendo, hoje também tem. E esse grupo fiel, que é o grupo dos judeus que recebe o Messias, que crê no Messias, que abraça o Messias. E a partir deles é que a salvação começa a se revelar aos não-gentios, e aí essa outra etapa do provocar o ciúme. Agora, esse ciúme, essa emulação, é para Israel como nação, que Paulo vai dizer, né, o que Israel busca, não conseguiu. A eleição alcançou, ou seja, a eleição, esse remanescente fiel é que conseguiu realmente, que é entender o Messias, crer no Messias, experimentar a salvação. Aquele outro lá é o grupo que foi endurecido e que não entendeu a salvação, que poderá vir a crer agora pela igreja, pela pregação da própria igreja. Muito bom. Com esses comentários, nós encerramos essa primeira rodada de perguntas e respostas. Agora, ainda nesse bloco, nós vamos ter tempo para mais uma. Cada um dos nossos convidados vai ter a oportunidade de fazer mais uma pergunta antes da gente chamar o nosso próximo intervalo. A palavra volta ao pastor Fabrício. Terá 3 minutos aí para elaborar a sua questão. Fique à vontade, pastor. Bom, ainda dentro da maneira que o reverendo está colocando, e se de fato Paulo está falando aqui que os eleitos são esse grupo só, e esses outros endurecidos, então eles não são eleitos. É isso? 3 minutos, reverendo. Eles são essa parte... São judeus não eleitos. São judeus não eleitos, são os judeus que não creem, que pelo contrário, o texto vai dizer que Deus deu a eles espírito de entorpecimento, né? São esse Israel rebelde, é esse Israel que
vai dizer, mataram os profetas, arrasaram os teus altares, eu fiquei só. Ou seja, o próprio Jesus vai dizer que eles mataram os profetas. O tempo inteiro o confronto deles com Jesus e depois com Paulo, o confronto deles com Estevão, é exatamente esse, que Estevão está mostrando para eles também que há uma linha genética, vamos dizer assim, né? Aqui o que manda não é o DNA, mas vamos dizer assim, há uma linha sucessória de judeus não crentes que se perderam e que em dados momentos até eram vamos dizer assim, os mandatários da religião judaica e que lideraram a religião judaica para fora da lei de Deus. Nós vamos ter aqueles momentos em que cultuaram Baal, colocaram o poste-ídolo dentro do Santo dos Santos. Ou seja, esse grupo de judeus é o judeu entorpecido, é o judeu endurecido ao longo da história, e quando estão frente a frente com o Messias, eles veem o Messias fazer um milagre, como, por exemplo, ressuscitar o Lázaro, e eles saem dali discutindo como vão matar Jesus e como vão matar a prova de que Jesus ressuscita, que é o Lázaro. Esses são os judeus endurecidos. O endurecido, na minha concepção, é o não eleito. Muito bom, tá? Então a resposta, né, do reverendo Amaury, que agora será devidamente comentada pelo pastor Fabrício. 3 minutos, pastor, os seus comentários, por favor. Então, se esses judeus endurecidos são os não eleitos, como é que Paulo coloca eles numa condição de, vamos colocar, futura eleição? Porque Paulo vem dizendo aqui o seguinte, no versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ele está fazendo menção dos judeus endurecidos, porque foram quebrados. Eram da boa oliveira, mas foram quebrados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Aí eu já falei o versículo 22 e vou repetir o 23. E também eles, quem? Esses, que foram quebrados, que eram da boa oliveira, judeus, que até então, na concepção que o Senhor está dizendo, eles não são eleitos. Mas Paulo o está agora trazendo aqui numa condição que se eles não permanecerem na incredulidade, eles poderão ser reenxertados. Então, foram quebrados por incredulidade. Se não permanecerem nessa incredulidade, aí isso é com eles, é a resposta que eles poderão vir a dar a essa graça proposta de Deus. Eles poderão ser reenxertados. Mas como ser reenxertados se não são eleitos? Porque se são eleitos, amém, Paulo os incluiu junto consigo mesmo aqui, como ele era um crente. E os outros, ele mesmo está dizendo que foram quebrados pela própria incredulidade, que já era de conhecimento de Deus, e Deus então os endurece pelo juízo. Agora, se não são eleitos, não são eleitos. E como poderão vir a ser eleitos? Essa é uma incógnita que eu até agora não consegui ainda compreender dentro da posição, né, que o reverendo está defendendo. Essa minha dúvida continua. Muito bom, tá aí então o comentário do pastor Fabrício. Agora a palavra vai voltar ao reverendo Amaury, né? Terá 3 minutos para elaborar sua pergunta, quiser fazer algum comentário também. E com essa pergunta, né, nós vamos encerrar esse nosso segundo bloco aqui. Reverendo Amaury, 3 minutos por irmão fazer a pergunta e comentários também, fica à vontade. Então, quando Paulo está falando deles como nação, é que ele está dizendo, né, foram endurecidos, não receberam o Messias. E agora Paulo vai abrir e vai dizer como é que o judeu é salvo. O judeu é salvo da mesma forma que o cristão será salvo por crer em Cristo Jesus. Quando Paulo está, né, a partir aí dos versículos 22, 23, falando de não permanecerem na incredulidade. O que era a incredulidade? Era não crer, não receber o Messias, não reconhecer Cristo como Messias, não ter permanecido fiéis a Deus. E a partir daquele momento você tem, Paulo está falando em termos de perspectivas de história, ou seja, judeus para trás não creram e rejeitaram, mas indivíduos morreram, a nação continua. E Paulo está dizendo agora, como é que judeus são salvos? Eles são salvos crendo.
Não há um plano especial de salvação para o judeu. O plano de salvação do judeu é o mesmo que o nosso, ou seja, aqueles judeus que até aqui foram endurecidos por não, aí é a questão da não são o grupo da eleição da graça fiel, eles não creram, foram endurecidos. Paulo está dizendo agora, mas e eles, judeus, como vão ser salvos? Aqueles que crerem, aqueles que não permanecerem na linha de endurecimento e incredulidade, cegueira dos seus pais, crendo, serão salvos. Ou seja, um grupo não creu, foi endurecido e morreu e não está aqui mais. Eles fizeram isso ao longo da história, mas um grupo de judeus está vivo. E a gente, vamos dizer assim, sabemos que aqueles que não creram, que morreram na incredulidade, não foram eleitos, morreram e estão perdidos. Agora, tem judeus vivos, a gente vai dizer, eles são eleitos ou não? A fé, a conversão vai mostrar, o receber o Messias vai mostrar se são ou não, ou seja, não vão voltar, não serão eleitos futuramente, serão salvos futuramente, né? Eu queria, então, aqui, aproveitando eu queria entender aqui qual é a tua concepção de eleição e salvação, né? A tua forma de ver aqui eleição, o que o irmão entende aqui como sendo o que significa essa expressão, Paulo falar que são eleitos. Né? Isso é predestinação ou é uma eleição baseada em presciência que acontece aqui no tempo e no espaço, ou é algo da eternidade antes da fundação do mundo? Como que é a tua compreensão aqui de eleição? Muito bom, está aí a pergunta do reverendo Amaury. O pastor Fabrício terá a oportunidade agora de responder. 3 minutos, pastor, fica à vontade. Tá, só fechando um pouquinho, pegar o rabicho aí da última resposta dele. Claro. Então, ao mesmo tempo que o reverendo coloca que realmente aqueles que foram endurecidos, eles não são os eleitos, ao mesmo tempo o texto diz que isso não é bem assim, porque esses endurecidos poderão vir a deixar de ser endurecidos se não permanecerem na incredulidade. Mas amém. Bom, a eleição sim, sem dúvida, eu creio, como a presciência. E a salvação, ela é, sem dúvida, operada pela graça, na revelação da verdade, no entendimento humano, que o homem, uma vez, recebe a revelação de Deus, ele é iluminado, ele crê, ele é convencido, e ele responde a esta graça, né? Que eu sempre falo aqui, que é uma proposta de Deus, como está lá em 1 Pedro 1,13, a graça que vos foi oferecida. Então, há uma revelação de Deus que ilumina o entendimento humano. Esta revelação é a graça de Deus proposta, a qual se efetivará e se estabelecerá por meio da fé, que é uma resposta do homem a essa graça proposta. Então, a eleição, ela é por presciência, e a salvação é mediante a resposta positiva, a aceitação do homem a essa revelação de Deus por meio da graça. Essa é a minha resposta. Muito bom, até a resposta do pastor Fabrício. O reverendo Amaury agora terá 3 minutos para fazer os seus comentários. Eu acho que assim, o ponto aqui, né, maior é essa questão de Paulo estar tratando da nação de Israel e nós olharmos aqui Paulo falando de cada indivíduo dentro de Israel, quem creu, quem não creu. Paulo está dizendo que Israel, como nação, rejeitou o Messias e foram cortados como nação. Agora, cada indivíduo que crê é enxertado, né? Ele não volta a ser, vamos dizer aqui assim, o Israel naquele sentido de o povo, a totalidade do judeu é o povo salvo. Não é essa a concepção. O que Paulo está dizendo aqui é que Israel como nação fracassou, que Israel como nação não alcançou aquilo que eles mesmos achavam que alcançaria, que era ser o povo exclusivo de Deus, e Deus só deles, só para eles e só com eles. E o que Paulo está dizendo aqui é que eles não cumpriram esse propósito, que eles erraram e, por causa de sua incredulidade como nação, foram cortados, foram ali separados do ramo central da oliveira. E agora Paulo está dizendo como cada um desses indivíduos judeus serão salvos, ou seja, não na compreensão do judeu de que por ser judeu, por ser Estado de Israel, são salvos. Paulo está dizendo, não é isso. Vocês serão salvos por crer no Messias, por entender quem é o Messias. Aí
cada judeu que crê e se torna cristão, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, é que vai ser salvo sendo enxertado. Ou seja, quando Paulo vai tratar aqui de eleição de Israel, ele está dizendo que o eleito para a salvação são os judeus que creram. Ou seja, qualquer judeu que vir a crer é o judeu eleito, mesmo que seja depois da rejeição do Messias por parte de Israel como Estado. Como Estado eles rejeitaram e como Estado não vai voltar a ser enxertado. Né? Indivíduos serão enxertados. Essa que é a questão, que é o ponto aqui que eu acho que, vamos dizer assim, fica talvez aí a tensão de forma de compreender. E também, por perspectivas aqui, sem inverter a conversa para o lado de calvinismo e arminianismo, né? A velha batalha. A concepção de eleição aqui também tem uma diferença, né? Então a gente não vai verter para esse lado, mas quando nós estamos falando de eleição, nós estamos usando termos iguais com significação diferente. Muito bom, tá aí então os comentários da reverenda Mauri. Com esses comentários nós encerramos esse segundo bloco e com eles a gente comprova realmente que Pedro estava certo. Paulo escreve uns negócios difíceis mesmo. Ê, Paulo. Difícil de entender. Para complicar a gente, que nós estamos tentando aqui, viu? Mas não vamos desistir não, porque no próximo bloco tem mais bate-papo ainda, mais conversa aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse texto de Romanos, tá bom? Fica ligadinho aí. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência aí acompanhando, já entrando aí pela quarta-feira já. Esse é o nosso último bloco e cada convidado terá a oportunidade de fazer uma pergunta nesse bloco. Vou passar a palavra já rapidamente para o pastor Fabrício, que vai iniciar os trabalhos nesse bloco, né? E para que ele possa então fazer a pergunta. Pastor, fica à vontade. Ok. Bom, dentro do que o reverendo Amaury colocou, eu vejo aqui nesse contexto que Paulo, sim, ele trata também de indivíduos endurecidos, que são judeus, e Paulo os separa dos eleitos dentro daquele momento, dos que estavam crendo. E esses indivíduos que foram cortados, como poderia então um eleito que foi cortado e depois ele vir a ser reenxertado? Porque esse reenxerto é de alguém que era. E se era parte do que era natural, como ele deu o exemplo da oliveira. Aí eu pergunto, dentro desse contexto, em que é possível a gente verificar que realmente Paulo está tratando também de indivíduos aqui, que foram judeus endurecidos, mas aparentemente não perdidos, ou seja, sem opção de perder ou mudar esse endurecimento em algum momento. É possível que um eleito deixe de ser e um não eleito passe a ser? Muito bom, tá aí a pergunta do pastor Fabrício, que será respondida agora pela reverenda Mauri, que parece que ele não concordou muito, não sei que novidade nisso, mas acho que ele não concordou muito com o que o pastor falou, reverendo. 3 minutos para o irmão responder. Na verdade, né, quando a gente aborda, entendendo que o eleito é o remanescente fiel, ao qual Paulo se refere, né, o eleito ao qual Paulo se refere é o remanescente fiel, ou seja, aquele outro indivíduo que foi cortado, ele foi cortado por ser infiel, ele foi cortado por não ser crente. Né? Então, se ele não é crente, ele não é eleito. Ele não é um eleito que foi deseleito, né, num dado momento porque não creu, e agora, quando ele vem a crer, ele volta a ser eleito. Ou seja, aqui, né, enxertado, cortado, né, tem a ver com essa questão do eixo da história que Deus está construindo através de Israel, e Paulo vai dizer que Israel é o ramo natural, né? E dentro desse ramo natural é que Deus está revelando a salvação. Agora, Paulo já havia dito lá atrás em Romanos que nem todo judeu é de fato, ou seja, ele já não é ramo, ele está ali ligado, ele está lá no meio da videira que é Israel, mas ele já é oliveira brava, ele já é ramo bravo, ou seja, ele é falso, ele é incrédulo, ele é endurecido. E esse grupo endurecido, não crente, é o grupo que rejeita. O grupo dos crentes e dos salvos, eles continuam aqui, crentes, salvos. Quando vem o Messias, eles entendem que é o Messias.
A diferença aqui é que tem um grupo de judeus que, quando o Messias vem, eles não entendem, eles não creem, permanecem endurecidos, até mesmo para que se cumprisse esse plano da redenção, da crucificação. Pela rejeição deles, é que o Messias é crucificado. Pela cegueira e endurecimento de Israel, é que eles insanamente rejeitam o Messias e o crucificam. E a partir agora aqui de Cristo levantado, ele começa a atrair a eles, né, os crentes, é que, falando em se tratando da nação de Israel, como a nação que rejeitou, mas agora tem judeus que estão enxergando quem é o Messias, esses indivíduos que vão entender quem é o Messias e crer nele, é que são os judeus do estado que foi cortado, porque não creu no Messias. Esses indivíduos é que serão enxertados, e Paulo nem vai usar a expressão reenxertados, Paulo só vai usar a expressão enxertados, né? Ou seja, eles vão ser enxertados aqui no ramo da salvação. Eles vão ser incluídos aqui. Eles estavam enxertados em Israel como Estado, como nação, como povo. Mas eles não eram salvos, que perderam a salvação e que agora se tornam salvos de novo. Na verdade, eles eram Israel cego, endurecido, que não entendeu a salvação e agora, na sequência da história, vão entender a salvação, vão crer e aí vão ser enxertados no Messias também. Muito bom, tá aí a resposta do reverendo Mauri, será devidamente comentada agora pelo pastor Fabrício. 3 minutos, pastor. Então, o versículo 23 do capítulo 11, ele diz que Deus é poderoso para os tornar a enxertar. Então, a gente percebe que é um reenxerto. Obviamente que não vamos colocar assim, então eles criam e deixaram de criar. Não, não é isso. Mas eles, como Israel, é o futuro de Israel que está sendo tratado aqui, Paulo separou os que creem dos que estavam endurecidos. E está dando a possibilidade desse aí, e ainda chamou os que já tinham crido de eleitos, mas os outros não. Porém, ele dá a possibilidade a esses que foram quebrados por conta da incredulidade, quebrados porque eram da oliveira boa, e ele não está tratando esses como oliveira brava, não, eles eram da oliveira boa, e foram quebrados dessa oliveira. E assim, até de uma maneira para poder levar esses judeus à emulação, enciumando estes, para ver se assim eles não vinham para a salvação. Paulo vai falar isso aqui no versículo 13, porque ele fala assim, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo lembra disso também no capítulo 10, no versículo 19, quando ele está falando aqui, mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Então a gente percebe que Paulo, ele está fazendo menção de um povo, e ele classifica os que estavam crendo como eleitos, e os que não tinham crido, os endurecidos, ainda os coloca nessa condição de uma futura eleição, uma futura fé, né? Se não permanecerem na incredulidade. Então, eu ainda entendo que Paulo não está tratando desses judeus endurecidos como se eles não fossem, de fato, da oliveira boa, porque ele diz que eram, e dela foram quebrados. Mas Deus é poderoso, ainda que não está escrito reenxertar, ele está dizendo tornar a enxertar. Então, eu ainda estou na mesma batida. Aquela teimosia de mineiro, mais ou menos isso. Muito bom. Tem os comentários, então, do pastor Fabrício. A palavra agora volta ao reverendo Mauri, que fará a sua pergunta. E essa será, infelizmente, a nossa última pergunta do programa de hoje. Reverendo, 3 minutos, por favor. Quando Paulo vai falar aqui de ramos, na verdade, o que tem aqui a virtude, a seiva, é o ramo, é a oliveira em si, ou é a videira. Ora, a Bíblia vai usar a ideia de videira, em outros textos aqui, oliveira. Ele vai dizer que é a raiz, que é o Messias, que é Cristo, que é o Deus, que é o Salvador, que é aquele eixo da promessa que vem desde Abraão. E aí, esse judeu está ligado a essa herança lá de trás e promessa, mas nem todo judeu
que é judeu, está ligado de fato ao ramo. Ou seja, eles já estão desligados do ramo, mesmo estando ligados à nação. São o povo judeu, são a nação judaica, mas não são salvos, mas não são o povo de Deus. A pergunta que eu queria aqui também colocar é como o irmão vê a salvação do judeu. Ou seja, o judeu é salvo por ser judeu? Ele é salvo por etnia? Ou ele é salvo só pela fé em Cristo Jesus? Ou seja, como eu disse aqui, tinha vários judeus incrédulos antes de Jesus, durante Jesus e depois de Jesus. O que são esses judeus? São ramos da oliveira ou não são ramos ligados de fato à oliveira? Muito bom. Até a pergunta do reverendo Amauri, 3 minutos, pastor Fabrício, para a sua resposta. Bom, sem dúvida alguma, a salvação sempre é pela fé. Um judeu ele não é salvo por etnia, porque é judeu. Aliás, o próprio contexto do capítulo 11 está dizendo isso. Porque Paulo ele coloca uma condição aqui, que é justamente isso, crer. E é por isso que ele está dizendo aqui, que até esses que são de Israel, mas não creram, e por essa incredulidade foram endurecidos, se não permanecerem nessa incredulidade. Então, sem dúvida alguma, é a fé que vai estabelecer a graça, essa revelação de Deus da sua pessoa, da sua verdade, do seu amor. Então, é somente pela fé que alguém pode ser salvo. E aí está todo mundo aí, judeu, grego. E sem dúvida alguma, era um erro, né, dos judeus, e de muitos ainda entender que realmente a justiça se busca pela prática da lei. Por isso Paulo vai dizer que eles não alcançaram o que eles estavam procurando, porque eles estavam indo pela a obra da lei, mas é a salvação que vem e é, obviamente, pela fé. Paulo fala que o evangelho foi anunciado a Abraão, dizendo que todas as nações seriam benditas nele. Ali não tinha nenhum judeu, não tinha nenhum Israel ainda, né? Deus chama um homem para fazer dele um povo para si. Então, a fé e sempre será a salvação. Agora, o meio, né, por onde se alcança a salvação, sempre será a fé. Agora, dentro desse contexto de que se eles eram da oliveira, sim ou não, ele está tratando disso aqui, sim, que estes aqui, dentro do que haverá de ser, como Deus tratará Israel no futuro, obviamente será pela fé. Agora, estes que neste tempo estão endurecidos por juízo de Deus, pela própria incredulidade já antiga que eles vêm professando, porque há tempos são um povo rebelde, como está no versículo 21. Então, eles foram cortados porque não creram, porque a salvação vem dos judeus, mas não somente para os judeus, primeiramente para os judeus, depois do grego. Paulo vai falar lá em Romanos 1, inclusive, também. Porém, esses que não creram, João 1 vai lembrar, né? Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esses eram, como povo judeus que eram para receber, não receberam, foram cortados, estão endurecidos, e se não permanecerem nessa dureza, poderão vir a ser salvos. Muito bom, até a resposta então, do pastor Fabrício. E agora a palavra volta ao reverendo Amauri, que fará os seus comentários. 3 minutos, reverendo. Então, aí que é a minha questão, que esse estar ligado não significava estar salvo. Por quê? Eles não eram crentes, não estavam salvos. Ou seja, quando Paulo fala de enxertar, ele está falando de ser salvo. Ou seja, eles não podem ser reenxertados. Até aqui, aí a gente tem uma dificuldadezinha de tradução, né? O que Paulo vai dizer aqui no grego, theos palin, né? Eg kertrizai autóis, ou seja, não é o enxertar de novo, é enxertar a ele, que está no grego. Ou seja, mas não foram quebrados? É o enxertar a ele, a Deus. Não tem a expressão de novo no grego. Então, mas ele está usando... enxertado a Deus. Por quê? Eles estavam enxertados ao Estado de Israel, eles estavam enxertados ao povo judeu. E a raiz está aqui dentro do povo judeu. Agora, a raiz saiu. É o Messias revelado a todas as nações. E eles são provocados à emulação. E agora eles, provocados à emulação, crendo, podem ser enxertados. Né? Então, aí enxertados a ele, a Deus como raiz deles. Né? Ou seja,
mesmo estando enxertados, vamos dizer, ligados à raiz, à oliveira. Por quê? No Velho Testamento, o nosso olhar vai ser da oliveira, mas nós vamos enxergar a oliveira inteira. Deus enxergava o remanescente dentro da oliveira toda. Nós vimos a árvore inteira, Israel. Deus olhava e via a raiz e quem está de fato ligado a ela. O nosso olhar está todo mundo ligado na oliveira aqui, né? Mas nem todo mundo estava ligado. Então, porque tinha mas os não foi quebrado? tinha os endurecidos, tinha os não crentes ali dentro de Israel. Mas por que esse exemplo de ter sido quebrado e agora tornar-se enxertado, se não seria isso? Por que Então, esse exemplo de, mas você foi quebrado, mas você pode vir a voltar a ser enxertado? O sentido de que Paulo está dizendo que foram cortados ele nasceu judeu, mas ele não é crente. Então, ele está cortado da oliveira, né? Por hereditariedade, vamos dizer, ele deveria estar ligado. O que Paulo está dizendo? O cortado de Paulo significa que ele não está ligado por ser judeu. Mesmo ele tendo nascido judeu, estaria ligado, Deus cortou porque você não é crente, você não é fiel. Então, você está cortado. Aí Paulo vai dizer, olha, você é gentil, você está se gloriando que você foi ligado, cuidado. Porque até o judeu que não é crente, Deus corta, imagine você que não é judeu, que não se converte, não é crente, você que não crê no Messias, você... Ou se não permanecer também, na verdade também pode ser cortado. Se você não permanece na verdade, você está cortado, porque você, né, a condição é crer no Messias. Muito bom. Então, os comentários do reverendo Amauri, é difícil a gente chegar realmente a uma conclusão, parece que quando é mais próximo do final, quanto mais esquenta mais abre. O debate, mas infelizmente a gente precisa encerrar agradecendo aos nossos convidados dessa noite. Se você ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato com os nossos irmãos, lá no nosso Facebook, tem os e-mails direitinho, tá tudo lá ali postado, você pode fazer por ali, tá bom? Vamos colocar no ar aí o resultado da nossa enquete para ver o que o pessoal lá do Facebook... eu falei que o pessoal está entendendo de teologia lá. Para você, Romanos 11 ensina, o que Romanos 11 ensina é fácil de compreensão? 71% sim, 29% dizendo que não, mas o que a produção chama a atenção aqui é que a votação foi pouca, né? Só 184 pessoas tiveram coragem de opinar. Talvez esses corajosos aí eram aqueles que sabiam o que o texto está dizendo, né? E o pessoal que não sabe não Só quis teólogo que nem... respondeu. E tem a margem de erro também, né? Não quis nem responder. Não, na nossa pesquisa não tem margem de erro. Ali é o que está, é o que está mesmo. Não, lá não tem erro. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, agradeço a sua companhia até agora aqui o finalzinho dessa edição do Vejam Só. Amanhã estaremos de volta com mais um debate do Vejam Só, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.